Eu quero dizer, é possível ter uma boa semana apesar do país, apesar do tempo, apesar da história na qual a gente está vivendo, apesar dos conflitos, apesar dos choques, apesar dos embates, apesar dos contraditórios, mas a gente pode ainda ter uma boa semana, sem deixar a nossa vida ficar condicionada pelos humores. É tão fácil a gente absorver os humores políticos, os espíritos ideológicos, as atitudes beligerantes, contraditórias e aguerridas que estão aí querendo se tornar caminho, verdade e vida para muitas pessoas que já não sabem mais nem quem são, só estão tentando aprender quem dizem que elas devem ser para ser cidadãs melhores nesse tempo. E é muita angústia. A pessoa fez no passado o que não tinha convicção, manteve porque fez, e agora não sabe se faz de novo, porque tem gente cobrando que faça, tem gente eventualmente perguntando o que é isso, você vai fazer outra vez, e a pessoa está aí numa angústia, sem saber se definir, e às vezes bota uma cara para cá, quando encontra uns, bota outra cara para lá, quando encontra outros. Num período como esse, de ambiente eleitoral, de muita polarização e expressão de ódio, raiva, ou de silêncio perpétuo se a pessoa se desagradar da escolha que você faz, tem muita gente que vai para lá com uma cara, volta com outra, vai com outra. Eu estou vendo gente se virar nos 30 para conseguir ver se passa por essas eleições sem perder irmão, sem perder irmã, sem brigar com os pais, sem criar um problema e uma desavença com o namorado, ou em casa, ou com o marido, ou com filhos. Enfim, é um tempo, como foi em 2018, perigosíssimo. Como foi em 2014, vocês lembram? Como 2014 foi um tempo também de muito perigo, de muita fake news. Minha amiga Marina terminou aquela eleição tristíssima de ver como os amigos vestiram muitas caras. E aqueles que ela tinha sido amigas a vida inteira, em relação a cujo partido ela havia se desligado, mas nunca pensou que o desligamento partidário fosse romper tantas amizades que para ela eram preciosas. E que tristeza que deu! Quantas famílias se separaram naquela época por causa de PT e PSDB? Depois, em 2018, foram muitas separações por causa de Bolsonaro e PT e Haddad. Foi uma polarização raivosa como eu nunca tinha visto na história do país. Nunca, nunca. Foi horrível aquele ano de 2018 e o que veio depois daquilo é uma coisa que a gente não pode esquecer para não deixar repetir. Mas é angustioso demais esse período de 3 anos e meio vividos até aqui, no meio de todas as manifestações do impensável, do absurdo, de loucuras, de anticiência, de negacionismo, de medievalismo, de obscurantismo. Foi uma coisa triste, inacreditável. E ver tanta gente querida, tanta gente boa entrando disto na maior ignorância possível, sem avaliar e sem medir as consequências. Preste atenção, nós estamos no Brasil hoje não fazendo escolhas entre o bom e o ótimo,
entre o razoável e o bom. Não, a nossa escolha é entre o horroroso e o que não devia ser, o que já não deveria estar. Mas o horroroso é pior do que o que já não deveria estar. Então a nossa escolha não é entre virtuosos e virtudes. A nossa escolha é entre diminuição de riscos e de perdas. Diminuição de riscos e de perdas para a democracia, para os nossos filhos e para o futuro. Mas nessa escolha de diminuição de riscos, você ainda pode fazer algo que seja uma escolha muito positiva para os seus filhos, para a educação, para a vida dos pobres, para o socorro aos miseráveis, aos desconstituídos, aos invisíveis da nossa sociedade. A vida deles ainda pode melhorar. Na próxima, a gente tenta levantar o sarrafo das qualidades de escolha, mas, no momento, é o evitamento da continuidade de uma coisa bárbara, que pode nos colocar numa situação mundial dificílima e interna horrorosa. Então, para evitar o dificílimo e o horroroso, faça uma escolha que seja nitidamente uma diminuição de danos para o país e das nossas relações com o mundo, porque não dá para a gente viver mais 4 anos como esses que a gente viveu. A gente voltou para o século XIX, e se é que foi tão pouco, talvez para um período anterior a isso. Tamanho foi o negacionismo e a ignorância coletiva que nos assolou.